voltar ao grau de perfeição e conhecimento que possuía antes da revolta, como fora criada, porque só assim podiam ser anulados os efeitos da revolta. O regresso a Deus, portanto, é entendido não como um regresso a Ele como centro, ou seja, a perfeição e onisciência absolutas, mas como uma volta a Deus como sistema, isto é, ao ponto correspondente de cada ser no organismo desse sistema. Portanto, no processo involutivo evolutivo ser só conserva o seu tipo de individuação, ainda que esta se corrompa primeiro para curar-se depois, sempre segundo o próprio tipo, mas também cada ser percorre apenas a diferente distância de ida e volta que lhe compete, segundo o seu ponto de partida no sistema e chegada no antissistema, determinados pela sua natureza e posição de origem. Disso se pode depreender com quanta perfeição foi concebida e executada a obra criadora de Deus, se tudo, inclusive a técnica, as medidas e as proporções no processo de endireitamento em caso de queda, tinham sido previstas. Embora com o maior respeito à liberdade da criatura, cada movimento seu já estava implicitamente contido numa possibilidade bem definida em potencial, em que a lei o havia enquadrado, tendo sido previsto e disciplinado precedentemente, mesmo antes que a criatura tivesse pretendido se revoltar. 20. Aspectos mais profundos da visão. Segunda parte. Completada a segunda representação mental do fenômeno da queda, observemo-la, agora, por meio de uma imagem mais apta a fazer ressaltar seus outros aspectos, que não puderam ser explicados pelas duas primeiras. Se analisada com maior atenção, a segunda representação que acabamos de expor não corresponde, perfeitamente, à realidade, visto que tivemos de imaginar o sistema fechado nos limites de uma superfície esférica, ou mesmo na projeção plana desta, como circunferência de círculo. Ora, trata-se, na realidade, de um infinito, ao qual não é aplicável o conceito de limite nem a representação de uma figura geométrica limitada. Entretanto, tivemos de recorrer a essa imagem fechada, porque, embora o conceito de esfera ou círculo ilimitados não seja representável por uma figura geométrica, tínhamos necessidade dela para fixar as ideias do melhor modo possível. Se não imaginasse o sistema fechado dentro de uma superfície esférica, não se teria compreendido o conceito de uma saída dessa esfera, se esta fosse limitada, estendendo-se ao infinito. Nem teria sido possível imaginar a formação de uma segunda esfera, do antissistema, em redor da esfera do sistema. Assim, tivemos de contentar-nos com representações relativas, já que não é possível encontrar em nosso relativo, uma representação que possa conter e mostrar-nos a realidade do fenômeno. Outros aspectos do fenômeno poderão ser observados, por meio de uma terceira imagem, que nos permita focalizar melhor a nossa visão. Quanto mais olharmos em profundidade, mais verificamos não ser exata a ideia de esfera. Se o sistema é o todo, não se pode imaginar uma superfície que o delimite. Não pode constituir uma propriedade do infinito, estar fechado dentro de fronteiras, que lhe permitam ter uma parte interna e outra externa. Então, não é possível imaginar a queda como uma projeção dos elementos rebeldes fora do sistema, para formar outra zona externa a ele, o antissistema. Temos então de encontrar outra forma para representar com maior exatidão e verdade esse fenômeno. Não podendo os elementos rebeldes existir além e fora do infinito, nem podendo pensar-se numa sua saída, devemos imaginar a queda numa forma que se tenha realizado com todos permanecendo dentro do sistema. De acordo com esta representação do fenômeno da queda, os espíritos rebeldes não foram lançados fora, mas permaneceram no sistema. Então, em que consistiu e como ocorreu a queda? Procuremos compreender imaginando o fenômeno da queda da seguinte forma: com a criação dos espíritos, formaram-se, na substância homogênea, muitos núcleos de pensamentos, constituídos por vibrações, cada uma de seu tipo.
Disso nasceu o novo estado diferenciado, formado pelas individuações dos vários eu. Ora, muitos pensaram conforme a lei, assim permanecendo em seu seio, porque constituídos de pura vibração de pensamento. A lei representava o pensamento de Deus que tudo dirigia e regia. Permaneceram na ordem do sistema os espíritos que continuaram a existir em uníssono com esse pensamento. Mas outros espíritos, ao contrário, pensaram contra a lei. E porque constituídos de pensamento, acharam-se fora dela. Desse modo, caíram fora da ordem, na desordem, os espíritos que não quiseram viver sintonizados harmonicamente com o pensamento de Deus, representado pela lei. Isolaram-se, por isso, num funcionamento próprio antagônico ao do todo. Esta é uma nova forma de representação do fenômeno da queda que, agora, em termos de imaginação espacial, dir-se-ia, os espíritos foram expulsos. Mas esta é relativa à nossa forma mental e vale apenas para o seu uso. Na realidade, não havia espaço, e, portanto, não podia haver afastamentos espaciais, nem haver saída do todo. Por isto, os espíritos rebeldes permaneceram no todo, como estavam antes. Não obstante, surgiria uma diferença, que até agora foi expressa com a ideia de afastamento espacial, isto é, os espíritos que permaneceram obedientes, continuaram a existir na lei, porque estavam de acordo com ela, enquanto os desobedientes, tendo se colocado contra a lei, de acordo com a sua própria vontade, se acharam fora dela. É esse o sentido de afastamento. Os espíritos rebeldes não foram expulsos e isolados por um afastamento parcial, mas por seu comportamento. Se quisermos dar uma representação concreta do fenômeno, podemos imaginar o sistema constituído de muitas bolas brancas, tendo algumas, no momento da revolta, se transformado em bolas pretas, as quais, mesmo ficando ao lado das bolas brancas, passaram a constituir o antissistema. As posições permaneceram sem nenhuma mudança. Mudou apenas a qualidade dos elementos constituintes, porque a revolta produziu uma transformação íntima em sua natureza. O antissistema permaneceu no sistema, diferenciando-se por ser constituído por elementos de natureza diferente, bem longe, substancialmente, e impossibilitados de se misturarem. Então, mesmo permanecendo tudo no sistema, as bolas brancas constituíram a parte sã no organismo, e as bolas pretas constituíram a parte doente, chamada antissistema. Ao invés de bolas brancas e pretas, poder-se-ia chamar esferas rolantes em sentido positivo, e esferas rolantes em sentido inverso, isto é, em sentido negativo. Ou também chamá-las esferas com carga eletropositiva, que se fundiram num circuito, constituindo o sistema, e esferas com carga eletronegativa, que se fundiram num circuito oposto, passando a ser o antissistema. Pode-se ainda dizer que as células sãs do organismo do todo, permaneceram funcionando coordenadamente para a saúde deste, enquanto as outras células adoeceram, permanecendo no organismo do todo, mas funcionando desordenadamente. Enquanto expomos estas novas formas de representação do fenômeno, observemos de quantas maneiras diferentes pode-se expresso, mesmo tendo em conta que nenhuma é suficiente para exprimi-lo por completo. Paralelamente, podemos representar de muitos modos diferentes o fenômeno da evolução. Por exemplo, como um regresso, uma subida, ou um fenômeno de reabsorção no sistema, como um voltar a pensar, funcionar e existir segundo a lei, após haver feito o contrário, como uma cura da natureza corrompida dos elementos, como um endireitar da própria posição invertida, como a direção do próprio movimento rotativo, invertendo a carga eletronegativa do antissistema, na carga eletropositiva do sistema etc. A exemplificação poderia continuar. Mas, o conceito conclusivo e focalizado agora, é que os modos pelos quais podemos representar em nosso relativo fenômeno da criação, da revolta e da queda,
ocorridos nas dimensões do absoluto, situadas fora de nosso concebível, são infinitos. Escolhemos apenas alguns modos, pouquíssimos, deixando a fantasia do leitor imaginar todos os que ainda achar úteis. Todavia, se tantas podem ser as nossas observações no relativo, com as quais procuramos ver representado o fenômeno, este, na realidade, teve e tem caracteres de comportamento bem definidos, que uma observação mais atenta vai sempre representando melhor. A queda não se verificou ao acaso, por si mesma. A lei, ou seja, o pensamento de Deus, previra-lhe a possibilidade, prova o fato de haver determinado seu decurso e suas consequências, mesmo antes da sua ocorrência. Sem dúvida, devia haver na lei princípios que, mais tarde, ao se verificar a queda, teriam regulado a descida involutiva e, também, a posterior subida evolutiva, como não lo demonstra o seu evidente telefinalismo. Em todo o fenômeno verificamos uma maravilhosa correspondência entre as partes, um desenrolar de equilíbrios, um contrapor de opostos que se compensam, há uma previdência, uma sabedoria e uma harmonia jamais desmentidas, que tanto mais se revelam, quanto mais aprofundamos a nossa observação, descendo aos pormenores. Por isso, o fenômeno da queda assume cada vez mais características de um incidente, necessariamente deixado à liberdade da criatura, porque essa liberdade devia também necessariamente existir, a fim de satisfazer a outras necessidades do plano. Tudo, portanto, estava sujeito a normas precisas, previsto e correspondente às exigências impostas pela lógica desse plano. Pode então dizer-se que a desordem da queda ocorreu ordenadamente, ou seja, sempre contida dentro dos limites estabelecidos pela lei, que permaneceu sempre senhora do fenômeno. Este jamais se lhe escapou das mãos, tendo sempre permanecido submisso sob o seu controle. Os que viram na queda uma imperfeição inadmissível na perfeição do sistema, não compreenderam tratar-se de uma imperfeição contida no âmbito da perfeição, regulada e dominada por esta. E isto é lógico. Não é admissível que, após o plano perfeito, pensado por Deus, algo lhe pudesse escapar ao domínio e controle. Portanto, também a revolta e a queda não podiam sair do âmbito da lei, que representa a presença de Deus no sistema e o princípio regulador de todo o existente, em qualquer momento e sob qualquer forma. Era necessidade fundamental e lógica, que a lei tudo abarcasse e fosse impossível escapar-lhe a algo, pois isto constituiria uma perda de poder e de controle do Criador sobre a obra criada, representando sua derrota e falência. Essa mesma necessidade lógica nos obriga a admitir a possibilidade de uma queda prevista com antecedência, no caso de a criatura querer ou não praticá-la. Era de sua competência, sendo-lhe permitido voltar à perfeição, após o erro e as suas consequências, ao invés de atingi-la com aceitação. Mas, não estava em seu poder alterar os planos divinos, que tudo haviam previsto e regulado com antecedência. Deus estava no todo e com todas as possibilidades. Tudo está em Deus, e a própria revolta não podia estar senão em Deus, porque nada pode existir além e fora dele. Portanto, esta também devia estar contida em seu pensamento, fazendo parte de seus planos, que não podiam deixar de ter organizado tudo com antecipação. Por isso, devemos reconhecer que até a queda devia desenrolar-se segundo uma lei, como de fato a vemos, representando dessa forma uma desordem ordenada e uma imperfeição perfeita, uma imperfeição tão bem regulada, que nos dá uma das maiores provas de perfeição de Deus. Após estes argumentos, procuremos alcançar e expor a terceira representação mental do fenômeno da queda, acrescentando maior esclarecimento à pergunta formulada sobre como constituiu e ocorreu a queda. Segundo esta nova imagem do fenômeno, a queda consistiu na contração individual de cada elemento, para dimensões evolutivamente inferiores. Cada um teve a sua queda particular conforme a sua culpa.
O período involutivo ter-se-á iniciado com a revolta de cada um dos elementos rebeldes, com uma transformação interior, permanecendo todos no sistema, no mesmo ambiente do tudo e no Deus. Com a revolta individual, o ser ficou à mercê do processo involutivo que o teria transformado, passando a constituir com todos os rebeldes no fim desse processo de transformação, o antissistema. Com esta terceira imagem do fenômeno, o conceito da segunda imagem, expulsão do sistema ou projeção para fora dele, assume uma outra concepção, não mais deslocamentos espaciais, mas mudança na natureza do elemento. Então, a expressão da imagem precedente, que dizia, os mais altos caíram, proporcionalmente, mais embaixo, ou os mais centrais no sistema foram arremessados mais longe no antissistema, pode, agora, ser traduzida dessa maneira. Os maiores tornaram-se presos de um processo íntimo de transformação, que os levou a um estado de mais profunda contração de dimensões. O processo de expulsão do sistema teria sido constituído, então, não de afastamentos espaciais, mas qualitativos, ou seja, teria consistido num regresso involutivo, mais tarde corrigido por um progresso evolutivo, de endireitamento daquele processo. Além disso, essa transformação teria ocorrido ao longo da linha dada pelo tipo, segundo o qual cada ser foi criado, ou seja, ter-se-ia verificado para cada indivíduo, nos termos específicos próprios, segundo sua natureza, seguindo um canal involutivo ou evolutivo próprio de cada um, descendo evolutivamente até o ponto situado no antissistema, nas antípodas da posição antes ocupada no sistema, para, em seguida, subir em sentido oposto pelo canal, até o ponto de partida. Assim, o ciclo involutivo-evolutivo da queda é constituído por um movimento destrutivo e reconstrutivo, dado por um íntimo transformismo, que muda a constituição do ser, primeiro ao longo de uma fase de aprofundamento involutivo, e depois numa segunda fase de emersão evolutiva. Desse modo, tudo permanecendo no sistema, a parte rebelde teria caído no próprio desfazimento interior, sem perturbar, com a própria alteração patológica, a parte sã do sistema. Esta continuou a viver inalterada na ordem em perfeita e saúde. Isto nos faz pensar que a lei tivesse ao seu dispor freios automáticos da dilatação epidêmica da desordem. O freio automático foi a impossibilidade de cair na escala involutiva além do ponto determinado pelo impulso que era proporcionado à altura ocupada pelo ser no sistema. Aconteceu exatamente o segundo modelo repetido em nosso organismo, quando aparece um estado patológico, no qual a natureza procura imediatamente isolar e circunscrever o mal, a fim de impedir a sua difusão e melhor combatê-lo. Procuremos precisar com maior exatidão os conceitos da visão. Dissemos tratar-se de uma contração, regresso involutivo, transformismo íntimo, desfazimento interior, tentando, com estas diversas expressões dar uma representação ao fenômeno. Mas serão exatas e dirão tudo. Não haverá, talvez, um conceito mais profundo, além destas primeiras aproximações. A cada passo à frente e maior ajustamento, percebemos estar por aparecer uma realidade mais consentânea, pronta e revelar-se tão logo se queira observar a visão com maior profundidade. Então, que outros conceitos podem se esconder por trás das primeiras representações do fenômeno? Observemos, mais atentamente. Dissemos, há pouco, que a realização da queda não foi abandonada ao acaso, mas tendo ocorrido segundo uma lei, pela qual, cada movimento, mesmo deixado à liberdade do ser como possibilidade de ocorrer ou não, tinha sido previsto e enquadrado numa disciplina, unicamente segundo a qual podia desenvolver-se. Então, como se realizou exatamente o fenômeno, que simplesmente exprimimos com as palavras, contração, transformação, desfazimento? Qual a realidade escondida atrás dos seus significados? A evolução dá-nos um sentido de expansão, de superação de limites,
de imersão do baixo para o alto, de libertação da prisão. O fenômeno da involução apresenta-se-nos com características opostas. Aparece-nos como um processo de contração, e a evolução, ao contrário, como de expansão, levando-nos a pensar que na estrutura do espírito, no estado puro em que fora criado, quando tudo tinha sido previsto, deviam existir as posições, através das quais se teriam podido operar as transformações, que constituem o processo involutivo e evolutivo. Em outros termos, na estrutura dos espíritos criados devia existir, no estado latente ou embrional como de sementes, as posições que depois apareceram no período evolutivo, ou seja, de energia e matéria. Sem esta preexistência, não se sabe de onde possa haver derivado esse modelo, mais tarde seguido, na queda e na subida, preexistência, no entanto, puramente potencial, como possibilidade pronta a realizar-se, logo que uma revolta tivesse acontecido, através de um primeiro impulso, tal como ocorre com a centelha, que acende uma dinamite já pronta, mas pode permanecer indefinidamente inerte, se a centelha não ocorre. Deduzimos, então, que a lei, ao prever a possibilidade de uma revolta, tinha também previsto com antecedência ao seu caminho, caso esta viesse a se verificar, colocando os germes do seu desenvolvimento. Havia-lhe traçado todo o percurso. Nada podia escapar à lei, cuja ordem, sempre soberana, devia controlar essa desordem, produzindo os seus devidos efeitos, para ensinar e salvar, com equilíbrio e justiça, e não para destruir, reconduzindo tudo a Deus, após seu desmoronamento no caos. Sem essa previsão, não se explica como os fenômenos da involução e da evolução tenham resultado, tão proporcionados, equilibrados e orientados em seu desenvolvimento, regulados conforme uma exata e recíproca compensação de opostos. O desmoronamento ocorreu e a recuperação é feita precisamente de acordo com uma lei, da mesma forma como ocorre, segundo uma lei, num organismo vivo a doença e a cura. A lei de Deus não podia ausentar-se, desaparecer, permanecer estranha, num fenômeno de tal importância, sem tomar-lhe conta. Não podia, também, ter sido deixado, pela vontade de Deus, a vontade de alguns elementos rebeldes, tanto poder de forma a conseguir modificar a lei. Esta não podia abdicar de suas funções diretoras, nem deixar de permanecer viva, presente e ativa, mesmo na queda. Por isso a faz chegar até o ponto devido, e não além, com equilíbrio e justiça, e a faz voltar atrás, enfeixada em normas, através de vários planos de existência, orientadas segundo um telefinalismo preciso, como de fato vemos existir. Só assim podemos explicar a razão de nosso universo ter tomado a forma atual, o seu significado e de onde se derivou o seu modelo. Só assim podemos compreender como tenha sido possível tanta e tal perfeição, na imperfeição. Mas voltemos a observar a visão. Seria o modelo estrutural do espírito, que permitiria, no caso de revolta, a involução, antes, e depois a evolução, pudesse assumir a forma única, como de fato assumiu. Já dissemos que os espíritos possuíam não uma imperfeição absoluta, como a de Deus, mas subordinada e relativa à sua posição, nos vários círculos e suas funções no organismo do sistema. Caíram, então, na imperfeição e, portanto, na possibilidade de errar e desmoronar, logo que saíram do âmbito daquela posição e função, nas quais constituía sua perfeição. Ora, a queda, conforme esta terceira imagem adotada, foi constituída por um processo de introversão, que chamamos contração, significando que o centro vital dos espíritos rebeldes se deslocou para o interior de si mesmos. Com outras palavras, passaram a existir como vibração vital em outros planos de existência cujo despertar interior lhes fora uma possibilidade prevista pela lei, em caso de rebelião. Deflagrada a centelha,
realizou-se a possibilidade de existência dos rebeldes se deslocar a planos inferiores de existência. Esse foi o resultado e o significado do deslocamento do eu para o interior, causas e efeitos do fenômeno de contração. Justamente, como reação lógica de ricochete, que corrigiria o exagerado impulso expansionista da criatura, do querer ultrapassar os limites assinalados. Contração proporcional ao impulso da revolta de cada criatura, de acordo com a sua posição e potência, para planos inferiores de vida, interiores a eles, para os quais, por lei de equilíbrio, foram arremessados os seres que tinham querido expandir-se demais para planos superiores de vida, exteriores a eles, situados além dos limites estabelecidos pela lei. Mas perguntamos ainda, por que esse deslocamento para o interior produziu a involução? A imagem mental, agora formulada representando o fenômeno, consiste em pensar que o desmoronamento não tenha ocorrido como no primeiro caso, no qual a queda foi imaginada como uma descida espacial, do alto para baixo, nem ocorreu como no segundo caso, em que a queda foi concebida como uma emigração de uma segunda esfera, projetada à periferia da primeira esfera do sistema, mas que o desmoronamento tenha consistido numa contração individual de cada elemento, nas medidas estudadas por meio da segunda imagem, ou seja, proporcionalmente ao impulso determinado pela posição ocupada pelo ser no sistema, conforme o seu círculo e poder. Enquanto na segunda imagem isto era visto em posição invertida, passando do sistema ao antissistema, por esta terceira imagem esse emborcamento não se dá mediante projeção para fora do sistema, mas retrocedendo para o interior de cada um, por contração. Como já verificamos, essas posições do ser e modos de existir da substância, não puderam nascer por acaso. Nada podia parecer que não tivesse antes pensado por Deus, ao formular o seu primeiro plano, no primeiro aspecto da Trindade. E essas posições do ser, em que lugar do sistema podiam estar situadas, senão nos elementos que constituíam todo o sistema? É lógico imaginar, então, que essas qualidades residiam no seu interior, prontas a desenvolver-se apenas no caso de alguma desordem viesse perturbar o equilíbrio, movimentando os impulsos da desordem. Assim, nos espíritos que permaneceram disciplinados da lei, não o provocando, nenhum impulso foi determinado, que excitasse esse deslocamento. O micróbio da doença, não achando o ambiente propício, não podia desenvolver-se. O impulso de inversão, dado pela revolta, o querer erigir-se na posição de antissistema dentro do sistema, removeu os diques da ordem que mantinham presa a desordem, e dessa forma se romperam, provocando a queda. Tudo estava pronto. Foi como se Deus houvesse dado, nas mãos do ser, um revólver carregado, dizendo-lhe, não apertes o gatilho, porque explode. Certamente nem Deus falava nem os espíritos ouviam, como acabamos de imaginar, porque isto ocorre em nosso mundo. Mas o conceito estava contido no pensamento de Deus, vibrando sempre presente na lei e eram percebidos pelos espíritos, imersos nessa atmosfera de pensamento. Continuando com a imagem do revólver, para os espíritos obedientes que não tocaram no gatilho, não houve detonação e a arma carregada não produziu dano algum. Mas explodiu para os espíritos que a quiseram manejar, pensando com isso, aumentar o seu poder, ultrapassando o limite da obediência. Assim, se produziu aquela contração que chamamos involução. De acordo com essa terceira representação do fenômeno, essas posições, que revelam outras possibilidades de existência, situadas potencialmente no interior dos seres, eram as de energia e matéria. Nesta imagem, a revolta teria projetado o centro vital do ser de sua posição de espírito, para a posição de energia, e por fim para a matéria. Quanto mais poderoso o espírito e elevada sua posição no sistema, mais potente o impulso da revolta gerado por ele, e tanto maior teria sido o efeito desta, como contração, ou seja,
Mais profundamente teria sido projetado o espírito no estado de matéria. Mais densa teria sido a casca de matéria em que teria ficado preso. Acreditamos ter conseguido traduzir, nos termos desta terceira representação mental do fenômeno da queda, o conceito utilizado na segunda imagem desse fenômeno, na qual o ser foi projetado em posição invertida, fora do sistema, no antissistema. Dissemos aprisionado em uma casca, porque o emburcamento colocou o ser numa posição invertida, como é de fato a sua atual, no antissistema. Por esta inversão, não só tudo que era positivo no sistema devia transmutar-se em negativo no antissistema, como também o que era interior devia tornar-se exterior, e vice-versa. Assim, se explicaria por que como, no homem, o espírito é íntimo no corpo, como o princípio espiritual é íntimo na forma e rege em todas as coisas. Isto faz pensar que, no espírito, existiria a possibilidade de um estado feito de matéria, como forma íntima no estado potencial, e que o existir na forma de espírito se tem emborcado na posição inversa, não mais em poder mas em realização, posição material, que constitui a forma de existência de nosso atual universo. Com outras palavras, ter-se-ia passado, e nisto consistia a inversão, do estado no qual o espírito aprisionava e dominava como dono da matéria, nele jazendo fechado e adormecido em estado latente, como de não existência, ao estado em que a matéria aprisionou e dominou, como dona, o espírito, nela permanecendo fechado e adormecido em estado latente, mais ou menos reduzido à inconsciência. Explicase assim o estado atual, em que a matéria, outrora aprisionada e dominada, veio aprisionar e dominar. Exprimindo-nos em termos espaciais, se a imagem não fosse por demais concreta, poder-se-ia dizer que o de dentro passou para fora, vindo a constituir, involução, a casa da forma física, e que o de fora passou para dentro, pelo que o espírito permaneceu aprisionado naquela forma de matéria. Pode compreender-se, então, porque a evolução consiste no processo contrário, pelo qual o espírito adormecido deve despertar, o prisioneiro da matéria deve libertar-se da forma, e o espírito por ela dominado deve voltar a dominar. Se, com a queda, passou a ficar fechado dentro da matéria, agora, no regresso, deve sair de dentro para fora, na plenitude de sua vida. Aceitamos a terceira representação mental do fenômeno, por nos parecer a mais apta a revelar-nos, com maiores relevos, alguns de seus aspectos, mesmo reconhecendo que não possa dizer-nos tudo. Pela mesma razão, aceitamos as outras duas representações, porque aptas a fazer ressaltar outros aspectos do processo. Cada uma revela-nos um ponto. O absoluto, para nós situados no relativo, é inesgotável e jamais terminaremos de percorrê-lo. Observamos várias representações e poderíamos continuar ao infinito, focalizando sucessivamente pormenores diferentes. As imagens examinadas, completam-se, na mais global visão possível, mas compreende-se que se trata apenas de expressões e pontos de vista diversos da própria visão que, em suas linhas fundamentais, permanece invariável. Em alguns casos, o mesmo conceito aparece em outra representação, traduzido em outras imagens. No relativo, a mesma coisa pode exprimir-se em muitas maneiras diferentes. Por exemplo, esta última imagem, do aprisionamento numa casca, por emborcamento do externo no interno, e vice-versa pode ser expressa com outros conceitos que, suprimindo a ideia espacial de dentro e fora, ou seja, materializando a menos, se afastam também menos da realidade do fenômeno. Então, a ideia de deslocamento, substitui-se pela de mudanças no estado da substância, constituinte do espírito. Com outras palavras, com a queda, o ser deslocou o seu centro de existência, mudando o seu modo de existir da forma pura de substância, como é o espírito, numa forma menos pura, como é a energia, e daí até a mais corrompida e inquinada, a matéria.
Podemos pensar, então, que esses estados interiores do espírito eram apenas as fases previstas de um processo de corrupção progressiva do espírito, que se teriam tornado atuais no caso de uma saída sua do estado de ordem, o que lhe defendia a integridade e a saúde. Em outros termos, nas normas da lei, teria existido também este princípio, pelo qual, se o espírito tivesse querido sair da disciplina de um regime sádio de vida, teria adoecido, com a doença da involução, levando-o do espírito à energia e à matéria, que seria o curso da doença. De forma que energia e matéria poderiam ser consideradas como estados de progressiva corrupção ou decadência do estado perfeito de espírito, e este seria então o sentido que deveríamos dar à palavra queda. Poder-se-ia dizer, então, que a substância pode assumir vários estados, entre os quais o seu estado perfeito como espírito, e outros estados tanto mais corrompidos e imperfeitos, quanto mais sua forma se afastar do espírito para a matéria. Com a queda, a substância, que estava no estado puro, ter-se-ia arruinado, para depois tornar a curar-se, ao percorrer o caminho inverso da evolução. O processo de libertação da forma material seria um processo de purificação. O desmaterializar-se em formas de vida cada vez mais espirituais representaria a cura que, em termos religiosos, foi chamada redenção. Este é o sentido desta palavra. A queda reduziu-se a uma grande transformação da primeira substância, o tudo uno Deus, além do qual nada pode existir. Essa substância permaneceu inalterada nos espíritos obedientes, mas se corrompeu nos espíritos rebeldes. Esta ideia de corrupção evita a ideia espacial das várias imagens examinadas e a substitui, completando o conceito de contração e fazendo compreender melhor como seja possível, para o espírito, assumir a forma de existência representada pela matéria. Dessa forma, ao conceito de contração do ser por deslocamento de seu centro de vida, exterior para o interior e ao conceito de que por esse caminho se possa atingir o estado da matéria, substituiu-se pela ideia mais profunda de uma transformação da substância do ser por efeito em um processo de corrupção progressiva, que vai do estado de espírito ao estado de matéria. Assim, ao conceito de um espírito que contenha potencialmente, dentro de si, os estados de energia e matéria, nas quais o espírito se contrai e que, portanto, aflorem com a revolta, substitui-se o conceito pelo qual a energia e a matéria constituem uma corrupção da substância, acarretando doença e decadência para o espírito, por efeito da revolta. Com este último aspecto de nossa terceira representação mental do fenômeno da queda, evita-se totalmente a ideia inexata de deslocamento espacial, que tivemos de aceitar nas primeiras aproximações, ao interpretar o fenômeno. Para não arrastar ao infinito a argumentação e concluir o livro, devemos terminar por agora a nossa exposição das várias representações mentais, aptas a reduzir, ao nosso concebível, a substância da visão, em pormenores cada vez mais exatos. O nosso caminho poderia continuar, e continuará em outros livros. A pesquisa não tem limites, e ao descobrir novos horizontes, aparece imediatamente outro mais remoto. Grande é a nossa viagem pelos mares inexplorados do conhecimento. Atravessamos um oceano e aparecem novos continentes, nos quais viverá amanhã uma humanidade mais feliz, porque mais inteligente. Orientamos a primeira rota, pela qual poderão orientar-se melhor, mais tarde, os outros navegantes. Possuímos agora, de forma racional e compreensível, os princípios gerais até hoje apenas vagamente afirmados, e não provados, pelas religiões e teologias. Dão-nos as chaves para abrir outras portas do conhecimento, permitindo penetrar em pormenores cada vez maiores, até o contato com os fenômenos e explicá-los no terreno próprio da ciência. Baste-nos, por ora, ter nos desincumbido da tarefa deste volume, fruto do novo amadurecimento hoje atingida, ou seja,
expor a visão de forma mais profunda, além da conseguida no volume Deus e Universo. Subimos, assim, mais um pouco e passamos a compreender o fenômeno da Gênese, que é a de subida, de que somos filhos, conhecer um pouco mais do que conhecíamos, no fim do volume precedente. Assim, vamos avançando laboriosamente, e construindo o grande edifício. O nosso pensamento vai cada vez mais se aperfeiçoando por graus, esclarecendo-se sempre mais, analisando, provando o que foi dito desde o princípio, com conceitos que jamais se modificaram, mas foram, cada vez mais se confirmando. Jamais retratamos uma só palavra, por ter sobrevindo um fato que a demonstrasse errada. O trabalho consiste, sobretudo, em demonstrar, com a análise, que são verdadeiras as conclusões ou os totais das operações, colocadas antes da argumentação, quando ainda ignorávamos completamente, em princípio, o desenvolvimento futuro. Mas, a finalidade principal já foi alcançada, que é a de mostrar as linhas gerais da lei que dirige tudo e todos, e contém o pensamento de Deus. Outros, encontrando outras aproximações, poderão, subindo ao longo do relativo, continuar o tremendo trabalho de aproximar-se mais do absoluto, descobrindo-lhe sempre novos aspectos. Nós, segundo os planos pré-estabelecidos, e ainda todos não conhecidos, continuaremos a realizar nossa tarefa, até que tudo esteja completo. Conclusão. Chegamos ao fim do livro. O nosso trabalho de análise e de crítica está terminado. Os conceitos da visão foram levados ao contato da realidade existente entre nós, em nosso mundo, como sua consequência. O fato desta realidade confirmar os conceitos, deu-nos prova de corresponderem à verdade. Descemos aos pormenores e vimos que confirmam o universal de onde partimos, que efeitos no relativo são explicados por sua concordância com as suas causas, situadas no absoluto. O controle lógico e positivo que fizemos da visão, obtida por intuição, mostrou-nos, na realidade, a concordância entre os fatos circundantes e os princípios da visão. Esta correspondência de um polo ao outro do todo, do sistema, colocado além dos nossos meios de conhecimento, ao antissistema em que vivemos, constitui uma afirmação que nos diz ser a visão verdadeira. Observando e raciocinando, esclarecemos os pontos obscuros, respondemos às perguntas e objeções, resolvendo as dúvidas e as dificuldades. O quadro está agora completo diante dos olhos. Foi apresentado primeiramente e limitado ao ambiente terrestre, tratando-se apenas do trecho matéria-homem, no volume A Grande Síntese. Depois o quadro foi ampliado em suas linhas gerais, abarcando o ciclo completo do ser que, criado e depois afastando-se de Deus, a Deus regressa. Isso foi feito no volume Deus e Universo. Finalmente, no presente livro O Sistema, o quadro foi completado em muitos pormenores, confirmado pelas provas oferecidas pela realidade em que vivemos, observado melhor e demonstrado verdadeiro sob novos pontos de vista. Esses 3 volumes, A Grande Síntese, Deus e Universo e o Sistema, são os 3 degraus de uma mesma verdade, que progressivamente se está revelando, por meio de fases de amadurecimento do instrumento, que assim se torna apto a compreender e explicar cada vez mais profundamente, como ocorreu nos últimos 2 capítulos deste livro. Dessa forma se pode compreender como funciona o fenômeno inspirativo, partindo dos princípios gerais para depois descer aos particulares. Prova-nos isto a genuinidade do fenômeno. Se se tratasse de uma criação mental do instrumento, dever-se-ia, como faz a ciência, partir da análise do estudo dos fatos particulares, único meio que a razão possui para chegar ao conhecimento. Não tomar como ponto de partida a teoria geral, que representa normalmente o ponto de chegada, como conclusão de pesquisas efetuadas. Aqui, ao invés, começamos pelo absoluto, para chegar apenas no fim nas suas consequências em nosso mundo.
Parece ser este o método direto do sistema, enquanto o outro, usado comumente, parece constituir o método inverso, do antissistema. Se a razão sozinha quisesse arriscar-se a usar o primeiro método, que do alto desce, ao invés do humano que sobe de nosso mundo aos princípios que o dirigem, correria o risco de necessitar rever as posições tomadas e corrigir as próprias afirmações gerais, quando os fatos não as confirmassem. Seria fácil errar, por não haver previsto tudo. Como se explica não ter sido corrigido? A mente humana procura a verdade por tentativas e hipóteses, e só chega a encontrá-la no fim, como conclusão das suas pesquisas. Mesmo neste caso trata-se de verdades parciais, de teorias circunscritas a determinadas ordens de fenômenos, tanto que, diante de uma síntese universal à ciência, com o seu método de observação e experiência, pode, imediatamente, declarar-se incompetente, impotente para alcançá-la. Como explicar o nosso caso, em que não procedemos por tentativas e hipóteses, como se faz na busca do desconhecido, mas ao contrário, com o sentido seguro da verdade, como se já fosse conhecido, afirmando-o decisivamente desde o princípio, e depois sempre mais esclarecendo-o, e nunca corrigindo? Como explicar, sem o fenômeno inspirativo, que os totais das operações tenham sido colocados como uma premissa, anteposta às mesmas, antes de realizá-las e sem o escritor conhecê-las? Essas mesmas só pouco a pouco chegam ao conhecimento, à proporção que se vai escrevendo. E como mais tarde, ao analisá-las, pode verificar-se que elas levam exatamente àqueles totais. É evidente que a mente humana, sozinha, não pode funcionar desse modo, produzindo esses resultados. E então, estes livros são um fato positivo, e não se resolve o problema pelo fato de querer ignorá-lo. Quando nos achamos diante de um efeito inegável, que não se pode destruir, cumpre-nos descobrir a sua causa, se não quisermos renunciar a compreendê-lo. Dessa forma, o leitor que tiver chegado a possuir conceptualmente toda a visão aqui exposta e desenvolvida, poderá ver em sua mente um quadro completo. Aparecer-lhe-á como um todo harmônico, compacto em suas partes, logicamente ligado em todos os seus pontos, sem resíduos insolúveis nem com vazios de mistérios, um quadro que resolve os problemas, esgota o assunto, sacia a mente, satisfaz o espírito. O todo nos aparece como um verdadeiro edifício, como foi pensado por Deus no primeiro momento, executado no segundo, traduzido em realidade no terceiro momento da Trindade. Esse edifício, cuja construção aqui se mostrou, representa a vitória da unidade. O monismo afirmado desde o início no volume A Grande Síntese, recebeu aqui nova e plena afirmação. O alfa e o ômega do universo foram unidos no mesmo ponto, Deus. Até hoje a humanidade não conhecia tudo isto senão vagamente, através das religiões e lendas, sem análises e sem controle, sem demonstrações racionais nem prova de fato. Mas, chegou a hora em que deve saber. Por isso, na plenitude dos tempos, foi permitido a um pobre instrumento ler um pouco mais claramente, no pensamento de Deus. Quem compreende que estamos todos imersos nesse pensamento, constituindo a atmosfera que todos respiramos e da qual todos tiramos a vida, não se surpreende com essas palavras. Não há maravilha alguma, em alguém o descobrir e perceber, fato que pode ocorrer a todos quantos tenham olhos para ver e ouvidos para ouvir. Esta nova forma de compreender não deseja destruir as revelações precedentes, mas quer confirmá-las, desenvolvendo-as e explicando-as, com esclarecimentos e demonstrações necessárias, porque hoje, para crer, é necessário convencer, e não basta impor por princípio de autoridade. A inteligência desenvolveu-se em ninguém, a não ser um primitivo, está mais disposto a aceitar cegamente o que não estiver claro e provado. A humanidade necessita conhecer o edifício dentro do qual está morando, tanto mais que bem depressa,
terá de assumir a direção e a administração dessa parte chamada Terra. A humanidade precisa desta nova evidência, indispensável para começar a aprender e se comportar melhor, sem a qual não mais se pode viver como seres civilizados. Este alimento espiritual chegou, de maneira a poder prover a nutrição necessária para continuar a vida, progredindo. Assim nasceu este volume da segunda obra, coluna central da mesma, situada no início da segunda das 3 trilogias. Continuamos, tenaz e fielmente, a trazer a nossa contribuição para a construção do edifício do conhecimento, orientar nos pontos vitais e responder às perguntas que o homem faz, sem muitas vezes encontrar resposta. Infelizmente, parece inevitável que as novas construções, mesmo as mais pacíficas e necessárias, perturbem as velhas. Embora o novo pareça irregular, porque revolucionário, inconstitucional e irreligioso, nem por isso se pode parar o progresso. Disseram que estes livros sacudem os alicerces de todas as religiões. Não seria o contrário, isto é, viriam a reforçar esses alicerces, sobretudo nos princípios gerais que elas têm em comum, demonstrando com a força da lógica e dos fatos serem seus princípios verdadeiros e reais, sobrepujando a forma, ainda vaga, baseada na fé ou na lenda, sem controle, até agora assumidas. Além disso, sempre proclamamos o máximo respeito por todas as doutrinas e se as teorias forem expostas como verdade, nem por isso pretendemos impô-las a quem as não quisesse admitir, pois foram apresentadas como hipóteses. Tudo foi simplesmente oferecido para cada um buscar aí, conforme o seu desejo, o que lhe fosse útil. Entretanto, estes livros foram condenados pelas religiões que mais se opuseram pelas razões acima e reciprocamente se excluem. O novo sempre se encontra diante de uma parede de dogmatismo, para qualquer lugar onde se dirija, porque encontra posições já conquistadas, procurando aumentar o poder que já possuem, e não deseja caminhar pelas estradas do progresso. Prevalece sempre o instinto humano, de armazenar tudo na própria casa, excluindo e condenando o novo porque, mesmo de acordo com o velho, se apresenta sempre como uma revolução. Prevalece o instinto de apegar-se à forma, trocando-a pela substância, ao aderir à letra que mata, em vez de ao espírito que vivifica. Mas agora a construção chegou a cerca de 4.000 páginas. Para destruí-la, precisaria ser construído um outro edifício do mesmo tamanho. Criticar e condenar é fácil. Só quem construiu com atenção de todos os dias, durante dezenas de anos, sabe o que significa construir. Por isso, muitos criticam e poucos constroem. Pelo modo de agir, parece interessar mais em conservar íntegro o próprio grupo, que progredir no conhecimento da verdade. Pensam já possuir totalmente, o que os autoriza, a não se incomodarem em trabalhosas e perigosas pesquisas. Assim, as religiões demonstram ser contrárias a qualquer nova indagação, porque esta pode levar a conclusões novas, diferentes das que já possuem, e dessa forma minar o velho edifício. A verdade já foi conquistada, possuída. Fazê-la progredir, significa atentar contra um patrimônio sagrado. É o mesoneísmo da vida que resiste ao impulso renovador do progresso. Por isso, qualquer tentativa nesse sentido perturba, é olhada com suspeitas, e são-lhe postos obstáculos. Tudo permaneceria anquilosado nas velhas fórmulas, se pudesse paralisar a evolução. Mas, como detê-la, se ela é uma lei fundamental da vida? Além disso, há outra lei, contra a qual é difícil rebelar-se, a lei de solidariedade, pela qual quem caminha um pouco mais à frente, é levado instintivamente a olhar para trás, a fim de ajudar os outros a subir. Lei sábia e necessária para impedir que o progresso, distanciando os seres uns dos outros, quebra a unidade, justamente o princípio do sistema, para o qual todos caminhamos. Para reconstruí-lo, é mister todos chegarem à salvação, e por isso,
Logo que alguns elementos estejam mais adiantados, tornam-se instrumentos de evolução, auxiliando os outros que ficaram atrás. De tudo isso, podemos imaginar quanto esforço deve enfrentar e quantas dificuldades deve superar quem quer construir. Nenhum grupo, nenhuma religião o defende, porque cada um desejaria apenas afiliá-lo, a fim de aumentar o número de prosélitos, não lhe importando evoluir para um conhecimento maior. Quem constrói o novo está sempre só. De um lado, vê as doutrinas e os textos das religiões, com a solução própria dos problemas, mas incompleta e obrigatória. De outro lado, vê os fatos que indicam soluções mais completas e urgência destas. Assim se achou Galileu entre a Bíblia, segundo a qual Josué aparou o sol e as observações, que lhe diziam, teria sido a terra que deveria ter parado, em tal caso, porque não era o sol que girava em redor da terra, mas a terra em redor do sol. Para satisfazer a tradição, Galileu retratou o que foi classificado como seu erro e heresia, sem poder deixar de reconhecer os fatos, acrescentando o seu famoso, e por se move, no entanto, ela se move. Como conseguir modificar os fatos, dobrar e torcer a evidência, para fazê-los coincidir com esta ou aquela doutrina que ensina diferente? E se não concordam, como fazer calar a realidade? Não está em poder de algum homem mudá-la, para pô-la de acordo com os textos do passado, como não estava em poder de Galileu parar a terra para fazer o sol girar em redor dela, só porque assim dizia a Bíblia. Nesses casos, a única coisa que resta fazer é deixar de parte as doutrinas, com todo o respeito, porque elas têm uma função a cumprir, e permanecer com os fatos. Quem não quiser aceitar as conclusões resultantes, deveria contrapor outros fatos positivos. Estamos no século da ciência, no qual o homem quer compreender, sem o que não aceita mais crer. É o direito das crianças que se tornam homens. Se tudo não tiver explicação, depressa a humanidade não acreditará mais em nada. E isto já está começando a acontecer. O consenso das massas ignorantes não pesa no progresso do mundo. Em qualquer religião seguem sempre os seus instintos e se enfileiram atrás dos vencedores, que gritam mais alto. O que interessa é o consenso dos pensadores e dirigentes, atrás dos quais segue a multidão. Hoje só se pode aceitar uma doutrina que resolva tudo, racionalmente controlada, trazida ao contato dos fatos que a expliquem. Se deixamos a humanidade sepultada ainda entre os mistérios, ela retrocederá, animalizando-se no materialismo, dominada apenas por seus baixos instintos. Se a condição para salvar-se for a de cortar a cabeça para não compreender, o homem preferirá perder-se com a cabeça, a salvar-se sem ela. Hoje a ciência nos ofereceu muitos conceitos novos que outrora não se conheciam e o homem já amadureceu mais. Por isso, a iluminação da mente é um dever e uma necessidade. O nosso trabalho foi de pura pesquisa, com a maior imparcialidade, a fim de conhecer como tudo acontece verdadeiramente, e não para defender esta ou aquela doutrina ou grupo humano. Assim, como não foi possível, como às vezes se faz, antepor a pesquisa aos ditames de cada escola, pelo fato de se pertencer a ela, também não foi possível recusar, a priori, a verdade sustentada por esta ou aquela doutrina, só pelo fato de não ser a nossa. Quem procura a verdade, não pode ter outra finalidade. Caminha sem saber como poderá concluir e deve estar pronto a aceitar sem preconceitos tudo o que venha a ser demonstrado verdadeiro. É preciso compreender a função do pesquisador. O seu estado de alma e as suas finalidades são completamente diferentes dos do crente ou ministro que tem de defender a sua fé. Estes procuram prosélitos e não o conhecimento. Tem a medida já estabelecida, com a qual tudo medem, julgando verdadeiro somente o que corresponde a essa medida, e falso o contrário. Possuem uma verdade já confeccionada para o uso, a qual nada se deve acrescentar, não admitindo transformações. Pesquisar para iluminar e progredir,
traz desordem às fileiras, sendo portanto ato reprovável, com sabor de insubordinação. No entanto, o estado da alma do pesquisador honesto não é absolutamente o de agressividade. Interessa-lhe descobrir e conhecer a verdade, e não defender ou demolir as instituições